Olá, inscreva-se no canal. Meus comentários são objetivos e diretos, pois pretendo com isto ajudá-los a conhecer os assuntos cobrados pela banca em cada questão. Ao término do vídeo, estarei apresentando meu e-book contendo uma ampla seleção de questões comentadas. Desejo a todos bons estudos. Olá, boa noite. Um livro foi impresso com 120 páginas. Eu vou mudar para caneta. Com 120 páginas, tendo 40 linhas por página. Se o livro for impresso com 8 linhas ao menos em cada página, qual será o novo número de páginas deste livro? Inicialmente, nós temos que observar que o livro tem 120 páginas, com 40 linhas por página. Isso resultará num total de 120 vezes 40, 4.800 linhas no livro. Se cada página passar a ter 8 linhas ao menos, que é o que ele diz no enunciado, teremos 40 menos 8, 38 linhas por página. Agora, para calcular o novo número de páginas, nós podemos dividir o total de linhas pelo número de linhas por página, ou seja, o novo número de páginas é igual ao total de linhas dividido por linhas por página, que dá 4.800 dividido por 32, que seria, portanto, 150 o número de páginas do livro. Alternativa, letra B. Um pai resolveu distribuir R$45.000 aos seus 4 filhos. Ele adotou o critério de dar partes iguais a 3 deles e a Luciano, o outro filho, dar o dobro da quantidade que cada um dos 3 filhos recebeu. Quanto recebeu Luciano? Se x é a quantidade de dinheiro que cada um dos 3 filhos recebeu, nós temos a equação x mais x mais x mais 2x, que é igual a 45.000, pois 3 filhos, 1, 2, 3, receberam partes iguais e Luciano recebeu o dobro. Então, nós temos que x passa a dividir no 5, seria igual a R$9.000. Portanto, cada um dos 3 filhos recebeu R$9.000 e Luciano, como recebeu o dobro, recebeu R$18.000. Letra D. Uma estatística constatou que uma pequena cidade paranaense tem 25% de crianças, idade inferior a 12 anos, 32% de jovens, idade acima de 12 anos até 18 anos, e 28% de adultos com idade entre 18 e 60 anos. Se o número de idosos acima de 60 anos é de 4.800, qual que é a população dessa cidade? Nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos chamar a população total da cidade de P. De acordo com as informações dadas, nós temos que a população de idosos é de 4.800 pessoas, o que corresponde a 100% menos 25 mais 32 mais 28%, que é igual a 100 menos 85%, que é igual a 15% da população total. Nós podemos, então, configurar uma equação para representar isso, tendo que 15% da população é um total da população total, P, é igual a 4.800. Convertendo a porcentagem para decimal, nós temos que 15% é igual a 0,15. Então, 0,15 vezes P é igual a 4.800. Agora, nós podemos resolver essa equação para encontrar o valor da população total. E a população total é igual a 4.800 dividido por 0,15, que é igual a 32.000. Alternativa, letra A. Deseja-se realizar uma prova de ciclismo entre as cidades de Curitiba e São Paulo, que tem uma distância de 420 uma da outra. A competição contará com 3 etapas. No primeiro dia, eles percorrerão 2/5 da distância total entre as duas cidades. No segundo dia, percorrerão 1/3, que ainda falta ser cumprido, e no terceiro dia, o restante.
Qual será a distância percorrida no terceiro dia? Nós podemos fazer da seguinte forma. Nós vamos calcular a distância percorrida em cada competição. No primeiro dia, eles percorreram 2/5 da distância total, ou seja, 2/5 de 420, que é igual a 168 km. Agora o que falta percorrer é a distância total, 420 km, menos a distância percorrida no primeiro dia de 168 km, ou seja, 420 menos 168, que é igual a 252 km. No segundo dia, eles percorrerão 1/3 do que falta a ser cumprido. Como o que falta é 252, eles percorrerão 1/3 de 252, que é igual a 84 km. Agora o que ainda falta percorrer é 252 menos 84, que é 188 km. Alternativa, letra E. Uma pessoa andou 245 decímetros. Quantos decâmetros ela percorreu? É só utilizar as formulazinhas, né? 1 metro corresponde a multiplicado por 10 em decímetro, multiplicado por 10 em centímetro, multiplicado por 1000 em milímetro. Quando você quer converter em decâmetro, hectômetro ou quilômetro, você divide por 10, divide por 10 e divide por 10. Então vamos ao seguinte, já que nós temos que converter decímetros para decâmetros, nós precisamos lembrar que há uma diferença de potência de 10 entre as duas unidades. 1 decâmetro é igual a 100 decímetros. 1 decâmetro é igual a 100 decímetros. Multiplica 2 vezes. 10 vezes 10, 100. Isso significa que para converter de decímetro para decâmetro, você tem que dividir por 100. No caso dado, a pessoa andou 245 decímetros. Para obter a distância em decâmetros, você divide 245 por 100, que é igual a 2,445 decâmetro. Bem simples, né? É só decorar mais ou menos metro, decímetro, centímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro e ver que quando você quer converter para cá é sempre multiplicando, quando é para cá dividindo. Ao fazer um saque de 1540 numa máquina de atendimento automático, um cliente de certo banco recebeu igual quantidade de notas de 50 e de 20 reais. Quantas ele recebeu no total? Vamos fazer o seguinte. Para determinar o número de notas de cada denominação que o cliente recebeu, seja x o número de notas de 50 e y o número de notas de 20. De acordo com o problema, temos duas informações. O valor total sacado é a soma do valor das notas de 50 com o valor das notas de 20. Então, nós temos que 50x, que nós nomeamos x como o número de notas de 50, mais 20y, que seria o número de notas que a gente nomeou de 20, seria igual ao total que ele teria, que seria R$ 1.540. O cliente recebeu a quantidade de notas de 50 e de R$ 20 iguais, então x igual a y. Substituindo a segunda equação, ou seja, esta. Na primeira, nós temos que 50x mais 20x é igual a 1.540. Então, x é igual a 22. Alternativa, letra E. Um livro foi impresso com 360 páginas, tendo 32 linhas por página. Se o livro for impresso com 4 linhas a mais em cada página, qual será o novo número de páginas? Inicialmente, nós temos um livro de 360 páginas com 32 linhas por página. Isso resulta em um total de 360 vezes 32, que dá 11,52 linhas no livro. 11.520 linhas no livro. Se cada página passar a ter 4 linhas a mais, ou seja, 32 mais 4, nós teremos 36 linhas por página. Podemos calcular o novo número de linhas utilizando a mesma forma. 11.520 dividido por 36, que é igual a 320. Não existe essa vírgulazinha aqui não.
Uma equação de segundo grau possui duas incógnitas. Incógnita de expoente 2. O método de Bhaskara é uma opção para encontrar os resultados desse tipo de equação. Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das duas raízes da equação seguinte: 2x² mais 2x menos 60 igual a zero. Nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação. ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes reais. A fórmula para calcular as raízes dessa equação é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Só que nós temos uma formulação mais fácil de identificar. Por exemplo, a soma das raízes será dada pela fórmula de menos b sobre a, onde que menos b é igual a 2, o b, e o a é 2. Então, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1, que seria a soma das raízes. Genésio viaja de Maringá a uma velocidade média de 80 km por hora, em 3 horas e 45 minutos. Quanto tempo levaria nessa mesma viagem se a velocidade média fosse 100 km por hora? Muito simples. Nós podemos usar a fórmula de distância, velocidade e tempo para resolver essa questão, onde que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Primeiro, nós temos que converter 3 horas e 45 minutos para horas. Como uma hora possui 60 minutos, nós temos que 3 horas mais 45 minutos dividido por 60 minutos dividido por hora, que é igual a 3,75 horas. Agora nós vamos calcular a distância percorrida na viagem original com uma velocidade de 80 km por hora. A distância de 80 km por hora vezes 3,75 hora é igual a 300 km. Agora nós podemos descobrir quanto tempo levaria a mesma viagem com uma velocidade de 100 km por hora. É só pegar o tempo igual a distância por velocidade, 300 km dividido por 100 km por hora, que é igual a 3 horas. Portanto, se Genésio viajar a uma velocidade média de 100 km por hora, ele levaria 3 horas para fazer a mesma viagem que ele estava no início. Letra E. Eu agradeço pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos.